Louvado seja Deus, que Deus em Cristo abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz aqui, no Evangelho de João, capítulo 11, verso 21, diz o seguinte: Disse-lhe Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Louvado seja Deus. O que é que nós podemos aprender aqui com este versículo? Com esta palavra que Marta disse para Jesus. Veja que, da forma como ela fala com Jesus, ela tinha uma convicção dentro dela, que se Jesus tivesse chegado no momento em que ele recebeu a mensagem para ir à casa de Marta e Maria, se ele tivesse chegado dentro do templo dela, o irmão dela não teria morrido. E ela traz essa certeza disso. Então, nós podemos aprender aqui que nós temos que ter certeza que a solução está com Jesus. Qualquer tipo de situação que você esteja vivendo, a situação, ela tem solução e esta solução está em Jesus Cristo. Às vezes, dentro das nossas limitações, a gente com a nossa pouca fé, nós vamos limitando as coisas. Nós vamos, na verdade, é como se Deus fosse uma árvore grande e a gente começasse a podar essa árvore, deixando Deus do tamanho da nossa fé. Como é que está a tua fé, meu amado amigo, você, minha amada amiga? Como é que está a sua fé? Que tamanho é o seu Deus? Você tem colocado o seu problema maior do que Deus? Veja aqui que na fala de Marta, ela limitou, ela não conhecia o poder completamente que Jesus tinha. Então ela limitou a presença de Jesus no momento que ela solicitou. Mas nem sempre Deus chega no momento em que nós solicitamos. Talvez seja o seu caso, você tem orado, você tem buscado a presença de Deus e você, até agora, você tem dito: eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho feito campanha e eu não estou vendo nada acontecendo. Diante dos seus olhos naturais, nada estará acontecendo. Mas diante dos olhos de Deus, tudo está acontecendo e você não sabe, porque Deus está trabalhando. Deus nunca parou de trabalhar. Assim está escrito na Bíblia. Deus trabalha pelos seus filhos. Então Jesus sabia o que ele estava fazendo. E nós não entendemos esse trabalhar de Deus. Olha só, eu vou trazer aqui um exemplo. Quando Jó começou a sair de uma situação boa, favorável, para uma situação de perda, de destruição da sua família, de tudo quanto ele tinha, ele não sabia. Ele não sabia de nada por que ele estava passando por aquilo. Deus sabia os motivos, mas Jó não sabia. Então Jó foi submetido àquela prova, e se ele tivesse tomado o conselho da sua esposa, quando ela disse: tu ainda mantém essa fidelidade para com esse teu Deus, amaldiçoa e morre. Se ela tivesse tomado o conselho, se Jó tivesse tomado o conselho da sua esposa, ele teria dado fim na sua vida por conta de que ele estava ali, já tinha perdido tudo e agora ele estava enfermo. Talvez seja a sua situação. Talvez você já perdeu tudo para tentar curar esta enfermidade, já gastou tudo que tinha e está nessa mesma condição de Jó. E você não entende o porquê que você está passando por isso. Mas se você continuar sendo fiel a Deus, crendo que a solução está com Deus, mesmo após a morte, haverá solução sim, porque a morte não vai impedir de nós gozarmos da vida eterna perante a face do Senhor. E outra coisa que nós podemos aqui entender, que é o natural da vida, é nós nascermos, passar pelas fases, né, de adolescência, né, de criança, adolescência e juventude. Aí depois vem a terceira idade, por fim a gente vai crescendo para chegar o dia da gente partir mesmo. Isso, às vezes, as enfermidades acontecem porque a gente tem que morrer de alguma coisa. Louvado seja o nome do Senhor, mas não podemos morrer no pecado.
devemos crer que Cristo nos perdoou e receber a promessa da vida eterna e estar seguro com esta promessa. Então, o que eu quero dizer aqui hoje, nesta tarde, para você que vai ouvir esta mensagem, louvado seja Deus, é que Deus, Ele tem a solução para tudo. Então, Jesus, ao ouvir isso de Marta, no versículo 22, está escrito assim, olha só, preste atenção. Mas sei que mesmo agora, ainda Marta falando, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. A segunda certeza aqui que Marta traz na fala dela é que Jesus, a oração de Jesus a Deus seria atendida. Então ela tinha ainda dentro dela um pouco de fé que ainda haveria solução se Jesus orasse a Deus. Então, aqui nós temos um ensinamento. Não sei como está a tua situação, mas você deve orar a Deus. Deus vai ouvir a sua oração e vai trabalhar. Louvado seja Deus, do jeito dele, mas ele vai trabalhar. Louvado seja Deus. E no versículo 23, agora Jesus respondendo a Marta, disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Quando Marta ouviu Jesus falar que o seu irmão vai ressuscitar, veja o que ela disse no versículo 24. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Mas não foi isso que Jesus disse para Marta. Jesus tinha dito que Lázaro, ele ia ressuscitar. Este tempo que Jesus passou sem ir na casa de Marta para atender o pedido dela, isso foi um tempo providencial da parte de Deus para provar hoje para todos nós que o Senhor, Ele é o dono da vida. Ele tem poder para ferir, Ele tem poder para sarar a ferida, Ele tem poder para matar e tem poder para ressuscitar. Lázaro estava morto e Jesus chegou ali, louvado seja Deus, naquela casa onde Lázaro já tinha sido sepultado, as pessoas já estavam se organizando para voltar ali do sepulcro. E quando Jesus chegou ali, Jesus deu uma ordem, tirai a pedra. Hoje a pedra simboliza muitas coisas em nossas vidas, a pedra da dúvida, da incerteza, a pedra da incredulidade, porque às vezes nós não cremos no que a palavra está dizendo. Jesus disse, ele ressuscitará. E ela replicou dizendo que ele ia ressuscitar, mas na ressurreição do último dia. Então isso significa que ela também já tinha ouvido falar sobre a ressurreição do último dia, como nós também já ouvimos falar da ressurreição do último dia. Então eu quero dizer para você, meu amado amigo, você, meu irmão, você que está me ouvindo, você que está passando por luta de enfermidade, o Senhor tem o controle de tudo. Louvado seja Deus. Eu quero contar aqui um pequeno testemunho para eu concluir. Eu fui acometido de uma dor na perna e eu tinha certeza dentro de mim que aquela dor estava sendo provocada por conta que eu estava tocando bateria na igreja e o banco é pequeno e estava me machucando. E eu percebi que cada vez que eu tocava, eu ia inflamando. Chegou um ponto que quando eu levantava era um sufoco. Então eu procurei o médico, paguei a consulta e ele me pediu 2 exames. Os exames davam R$1.200 os dois, pediu 2 exames de imagem. Eu falei, Senhor Deus, se eu fazer esses 2 exames, eu vou ficar sem comer. Aí eu tenho que decidir, pagar as minhas contas ou fazer os exames. Aí eu decidi pagar as contas e comprar de comida e não fazer os exames e continuei orando. E hoje, para a glória de Deus, eu estou aqui, não estou mais sentindo mais nada e já estou restaurado para a glória de Jesus Cristo. Eu poderia ter gastado R$1.000, estar endividado e, por fim, descobri que não era nada demais e ali ficar em prejuízo, que o diabo provoca essas coisas para nos causar prejuízo. E então o que é que acontece? Eu decidi usar a minha fé e comecei a orar a Deus, pedi oração na igreja, clamei ao Senhor e hoje eu estou restaurado para a glória de Deus. Sento, me levanto e ando e não sinto mais nada. Porque eu confiei em Deus. Eu estou dizendo isso para você confiar em Deus. Não quero entender como Deus trabalha, mas eu quero te dizer
que Deus está no controle da tua vida e Ele está trabalhando. Que Deus te abençoe e te dê saúde em nome de Jesus. Até o próximo encontro.